Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. A regra de 3 é muito utilizada na física e na química para o cálculo de conversão de grandezas, como velocidade, massa, volume, comprimento, área. A regra de 3 pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para a resolução, temos 3 etapas para serem seguidas. Primeira, a construção de uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Segunda, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E terceira etapa, montar a proporção e resolver a equação. Falando um pouquinho sobre diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional é quando eu tenho um aumento na medida da grandeza A que implica em um aumento na medida da grandeza B, lembrando que tem que ser na mesma proporção. E também existe a possibilidade em que, considerando as grandezas A e B diretamente proporcionais, diminuir a medida da grandeza A implica em diminuir a medida da grandeza B na mesma proporção. Ou seja, diretamente proporcional quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou se uma diminui, a outra também diminui. Já na inversamente proporcional, elas são inversas quando um aumento na medida da grandeza A faz com que a medida da grandeza B diminua na mesma proporção, ou vice-versa. Então, a diferença na inversamente proporcional é que se uma aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Exemplo 1, Enem. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Então, a primeira dica que eu vou te fornecer é que você faça realmente o desenho da rampa. Nos lembra um triângulo. Você coloque as medidas, fica muito mais fácil você visualizar e montar a sua tabela. E aí na tabela eu coloquei 2 grandezas, a altura e o lado, a medida do lado. Se você observar bem esse triângulo, ele pode ser dividido em 2, o triângulo menor e o triângulo maior, que seria ele inteiro. Na verdade, nós estamos trabalhando aí na altura, na primeira coluna, com as seguintes medidas: 0,8, considerando o triângulo menor, e 2,2, considerando a altura do triângulo maior. A medida do lado, que é a segunda coluna, eu estou considerando 3,2, que seria aí o segmento AB do triângulo menor, e 3,2 mais o valor do x que eu não conheço, que seria aí o somatório do segmento AB mais BE, formando o segmento A até E, no caso AE. E aí eu observo que de 0,8 para 2,2 teve um aumento. E eu observo também na segunda coluna que se o primeiro valor é 3,2 e o segundo é 3,2 mais o que eu encontrar no x, ou seja, esse valor vai ser maior também. Então, as 2 setinhas estão viradas para baixo porque os maiores valores estão embaixo. Então, são diretamente proporcionais porque uma grandeza aumentou e a outra também vai aumentar. Então, eu digo que elas são grandezas diretamente proporcionais. Na hora de montar, eu vou utilizar uma regra de 3. Eu digo que 0,8 está para 2,2, assim como 3,2 está para 3,2 mais x. Você pode observar aí que quando eu multipliquei 0,8 vezes 3,2 mais x, eu fiz uma propriedade chamada distributiva, e o restante é conta, né? Multiplicação normal, adição, subtração. Nós separamos os elementos que possuem incógnita ou uma variável do lado esquerdo, no caso o primeiro membro. O que não tiver variável incógnita, nós jogamos para o segundo membro. E ao fazermos a divisão, nós vamos perceber que a resposta vai ser 5,6 metros. Então, o valor de x que nós estávamos procurando era 5,6 metros.
E observando o segundo exemplo, nós temos a seguinte questão. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa R$ 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno dos R$ 600 semanais. E como um estímulo, também propôs que na semana na qual ele vendesse R$ 1.200, ele receberia R$ 200, em vez de 120. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para R$ 990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de... Então, primeira coisa para um bom entendimento é você fazer realmente o desenho da tabela. E aí você vai colocar as grandezas, que são, no caso, vendas extra e ganho extra. Você observa na tabela que você tem 600 e 390. Como 600 é maior que 390, a sua setinha vai ficar virada para cima. A setinha sempre fica apontada para o maior valor. E no caso, na segunda coluna, onde você tem 80 está para X, o maior valor será realmente o 80. Então, a setinha também virada para cima. Por quê? Porque se eu vendo R$ 600, o meu ganho extra é R$ 80. Se eu vender menos, no caso 390, o meu ganho extra também será menos. Então, por isso que a setinha já está apontada para cima. Essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais eu vendo, mais eu tenho um ganho extra, mas seria a minha comissão, como nos dias de hoje a gente percebe nas lojas. Então, montando as duas frações, eu teria 600 está para 390, assim como 80 está para X. Multiplicação cruzada, né, regrinha de 3, e eu tenho aí 600x igual a 390 vezes 80. O restante é conta, e você vai chegar ao valor aí que x é R$ 52. Então, se o patrão concordou, após fazer algumas contas, o que ele pagou para o funcionário? Ele pagou a quantia de R$ 120, que ele já pagava, mais os R$ 52 aí por fora, que dá um total de R$ 172. Então, o que a gente tem que ter atenção aí nesse tipo de exercício? Se uma grandeza aumentou e a outra também aumentou, se uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, se uma grandeza aumentou ou a outra diminuiu. Então, se as duas aumentarem ou se as duas diminuírem, são grandezas diretamente proporcionais. Você vai montar a regrinha de 3, vai gerar uma equação e nós temos, claro, que olhar sempre o enunciado para sabermos se o x já será a resposta ou se o x terá que ser somado ou diminuído por algum valor. No nosso caso aqui, nós tivemos que agregar o valor de x 52 ao valor de 120. E aí nós chegamos ao resultado de R$ 172. E para finalizar, o exemplo 3. Marta mora com Pedro, seu esposo, e seus 2 filhos, Luiz e Tiago. Ela foi ao supermercado e comprou alimentos suficientes para o consumo de sua família por 15 dias. No entanto, inesperadamente, 2 tias vieram visitá-la e se hospedaram em sua casa durante esse período. Supondo que todos se alimentem com quantidades iguais, em quanto tempo os alimentos acabarão? Então, nós vamos observar aí que o número de pessoas na família de Marta são 4 e que essas 4 pessoas elas têm alimento suficiente para durar durante 15 dias. Mas com a chegada das tias, o número de pessoas aumenta, de 4 vai para 6. Então, se nós observarmos na primeira coluna, o maior número é o 6. Então, a setinha está apontando para baixo porque ela está na direção sempre do maior número. Na segunda coluna, nós vamos fazer a interpretação do exercício e nós vamos entender o seguinte, que se eu tinha 4 pessoas e o alimento durava 15 dias, se eu tenho mais pessoas dentro de casa, o alimento vai durar menos dias. Então, antes mesmo de resolver, antes mesmo de achar o valor do x, eu já sei que x vai ser um valor menor do que 15. Então, a minha setinha, ela está virada para cima, porque 15 é o maior número. Observando a tabela e observando as setinhas, eu estou vendo o quê? Que elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, na hora de montar o cálculo, presta bem atenção aí no que eu fiz para você. Fiz bem detalhado, bem passo a passo.
Nós temos que 4 está para 6, se nós fôssemos seguir a tabela, e 15 para x. Mas como elas são inversamente proporcionais, a coluna que tem o x, a coluna que tem a variável, a incógnita, eu vou inverter. Então, sempre que as grandezas forem inversamente proporcionais, você precisa inverter uma coluna. No caso aqui, eu peguei a coluna que tem a variável. Então, se você observar, no segundo quadrinho, o 4 continua para 6, mas agora nós temos x para 15 e não mais 15 para x. Então, eu inverti, agora é só multiplicar cruzado. 6x igual a 4 vezes 15, 60 dividido por 6 vão dar 10. Então, supondo que todos se alimentem com quantidades iguais, os alimentos acabarão em 10 dias. Então, ao você ler o exercício, você vai fazer uma interpretação que vai te ajudar a montar a tabela e a perceber se uma grandeza vai aumentar e a outra vai diminuir, se uma vai diminuir e a outra vai aumentar. No nosso caso aqui, quanto mais pessoas em casa, mais elas vão se alimentar, mais vão comer. Então, eu vou ter o quê? Menos dias. Esses alimentos vão durar menos dias. Que no nosso caso aqui, x deu 10 dias.